Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Semana de Libertadores 2022. Quartas de final. Quartas de final com 5 times brasileiros nesta fase. Sendo que dos 4 jogos, 2 são confrontos entre brasileiros. Corinthians e Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. E o único que não pega brasileiro é o Atlético Paranaense, que vai pegar um argentino. Na verdade, só tem Brasil e Argentina nas quartas de final. Acho que deu mais ou menos uma lógica dentro do cenário sul-americano. E o canal Resenha com Magalhães vai acompanhar, óbvio, essas partidas, mas antes das partidas tem sempre aquela análise pré-jogo. E dessa vez é do jogo entre Corinthians e Flamengo, mando de campo do Timão, lá em São Paulo. Bom, jogo difícil para os dois lados. Não teremos facilidade. Tenho os meus pontos de vista, tenho as minhas análises, tenho aqui os meus porquês, e é sobre isso que a gente vai falar, essa primeira partida entre os dois times. Vale lembrar, não é campeonato brasileiro, é mata-mata, são 180 minutos, 2 jogos. Então, tanto um quanto o outro tem que elaborar estratégias para não ir para o segundo jogo já sem chance de classificação. Então, irmão, ô Magalhães, tu acha que pode acontecer goleada? Já aconteceu. Quando o Flamengo foi campeão da Libertadores em 2019, goleou o Grêmio. Então, pode acontecer sim resultados que a gente não está esperando. Não acredito que no confronto entre Flamengo e Corinthians tenha, mas a gente pode ter um placar que não seja uma goleada aqui, mas um placar um pouco mais elástico, aonde dificulte um ou outro para o segundo jogo. Então, a lógica ali é que elabora uma estratégia para tentar chegar em pé de igualdade no segundo jogo, tanto para Flamengo quanto para Corinthians. Quando eu estou falando, desculpa, não goleada, que eu não considero 3-0 goleada, mas fazer um 3-0 e ir para o segundo jogo com 3-0 a seu favor, porra, bicho, é um placar muito considerável. O 2-0 também já dá uma certa margem, mas 3-0, para mim, goleada de 4-0 para cima. Essa é a minha opinião. Então, quando eu digo não tomar goleada, mas um resultado ali que possa complicar, é o 3-0. Beleza? Então é sobre isso que a gente vai falar. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Timão e meu amigo torcedor do Mengão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você também pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que está com o cifrão escrito Valeu ali, você clica e você vai ver como é fácil você ajudar o canal a crescer. E mais um lembretezinho, o canal Resenha com Magalhães está aqui em parceria com a Bet7k, melhor site de apostas do país, Bet7k, onde você pode apostar no futebol, você pode apostar em lutas, você pode apostar em outros esportes, como basquete, por exemplo, além de ter o cassino, tá? O canal Resenha com Magalhães tem um link exclusivo, que está aqui na descrição desse vídeo e nos comentários fixados.
Você vai lá, clica, vai se registrar. E no seu primeiro registro, quando você fizer o seu primeiro depósito, no seu primeiro depósito, assim que você se registrar, no seu primeiro depósito, você ganha 100% de bônus, até R$ 1.200. Botou 100, ganha mais 100. Mas um detalhe, leiam o regulamento de como funciona o bônus, para você elaborar uma estratégia dentro das regras, para você poder lucrar com esse bônus que a Bet7k está lhe oferecendo. Beleza? Então vamos lá, galera. Corinthians e Flamengo, terça-feira, dia 2 de agosto, às 9h30, na Arena do Corinthians. O Corinthians vive um momento muito bom no Campeonato Brasileiro. É o segundo colocado. Negócio de vice. A mim, vice é quando tem final. Com pontos corridos não tem final. Para mim, a primeira, segundo, terceiro é uma corrida ao título. Então, o Corinthians, para mim, é o segundo colocado. Para mim, não. Na tabela. É o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Então, vem fazendo um Campeonato Brasileiro muito bom. Tá? O Flamengo começou muito mal com o Paulo Souza. Não tinha nada. Paulo Souza, conterrâneo aí do treinador do Corinthians, mas fraquíssimo. Fraquíssimo. Fez o Flamengo perder muitos pontos com o Paulo Souza. O Flamengo perdeu 18 pontos com o Paulo Souza. E agora o Flamengo está se recuperando. Se o Flamengo tivesse perdido a metade dos pontos com o Paulo Souza, provavelmente o Flamengo estava brigando mais diretamente pelo título. Se o Flamengo não perde a quantidade de pontos que perdeu com o Paulo Souza, o Flamengo perde a metade. O Flamengo estaria hoje com os mesmos 42 pontos do Palmeiras. O Flamengo perdeu muitos pontos com o fraquíssimo Paulo Souza. Então o Flamengo está se recuperando agora com o Dorival Júnior. Está ali com 33 pontos na quinta colocação, 5 pontos do Corinthians. Então, olhando assim, no Campeonato Brasileiro, tanto o Corinthians quanto o Flamengo estão bem. Bom, mas o momento do Corinthians no Campeonato Brasileiro, os últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. O Flamengo nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Exatamente igual. Eu acho que até a derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi justamente para o Corinthians. Em casa, 1-0, aquele gol contra do Rodinei. Porém, o Corinthians teve, nesse meio do caminho aí, a Copa do Brasil, onde o Corinthians perdeu de 2-0 para o Atlético Goianiense, lá. E o Flamengo empatou em casa contra o Atlético Paranaense. Resultados ali. Eu acho que o resultado pior para o Corinthians. Apesar do Corinthians jogar em casa, mas vai pegar um Atlético Goianiense que sabe jogar atrás. Só que esse mesmo Atlético Goianiense tomou de 4 do Flamengo no Maracanã, na última partida do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem uma parada mais indigesta, pega o Atlético Paranaense lá. Resultado de 0-0. Muitos acharam o resultado ruim. Eu não achei o resultado ruim de 0-0. Até porque o Atlético Paranaense lá vai ter que jogar um pouco diferente do que jogou no Maracanã, que abdicou do ataque só quis se defender. Foi uma estratégia, eu não gosto, mas é uma estratégia. Tem gente que defende. Mas o momento do futebol em si, não tem como negar. O momento é do Flamengo, é um momento de crescimento do Flamengo. É um momento de crescimento. O Corinthians está um pouco meio oscilando. Parece que o treinador... Parece não. Acho que o correto parece que ainda não encontrou o time, o treinador do Corinthians. Ainda não encontrou o time. E o Dorival Júnior já encontrou o time. O Corinthians no último jogo ganhou aí no Campeonato Brasileiro de 1-0, deu uma recuperada do que aconteceu contra o Atlético Goianiense, e o Flamengo, como eu disse, goleou. Então o momento dos dois times, o melhor é o do Flamengo.
Porque o Flamengo encontrou um time. Um outro detalhe, o Flamengo poupou todo mundo, todos os titulares para esse jogo contra o Corinthians. O Corinthians não poupou todo mundo para o jogo pelo Campeonato Brasileiro, porque tinha perdido para o Atlético Goianiense, tinha que ganhar o jogo no Campeonato Brasileiro, até porque está disputando o título. Então o momento do Flamengo é melhor do que o do Corinthians. Agora tem aquela situação do Corinthians estar jogando em casa. É a Libertadores, é outro campeonato. O time se concentra para aquilo. Sabe que o time adversário tem qualidade. O próprio treinador falou, o Flamengo é melhor do que o Boca Juniors. E é melhor do que o Boca Juniors mesmo. Tanto que não passou nem Boca Juniors, nem River, ninguém. Então é um jogo bem complicado para o Corinthians, como também é um jogo bem complicado para o Flamengo, porque o Corinthians, apesar da gente ver que ainda não tem um time base, ainda oscila bastante, mas tem jogadores de muita qualidade técnica. Você não pode desprezar um William, um Roger Guedes, um Juliano. Você não pode uma zaga que tem o Balbuena agora, um Fagner, um Cássio, um Piton. Tem jogadores de muita qualidade, mas às vezes falta um pouquinho de encaixe de entrosamento, mas é um time muito forte. E não está nas quartas de final da Copa do Brasil à toa. O Corinthians não está nas quartas de final da Libertadores à toa. Não é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro à toa. É porque tem qualidade. E o Flamengo, a mesma coisa. Então é um jogo muito parelho, aonde o momento do Flamengo é melhor. Mas, para mim, não tem favorito. O Corinthians deve vir com esse time. Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Gil ou Bruno Mendes e o Piton. Cantígio, Duqueiroz e Maicon. William, Adson ou o Gustavo e Yuri Alberto. Se você for pegar, talvez, peças por peças, tá? Talvez em alguns setores, em um outro setor ali, o Flamengo possa levar vantagem. Mas, na minha opinião, é muito parelho. Vou dar um exemplo. Temos Cássio e o do Flamengo é o Santos. São dois goleiros equivalentes, já chegaram à seleção, um quanto o outro. Pela lateral direita, eu particularmente, como torcedor, eu não queria o Fagner no meu time de jeito nenhum. A torcida do Flamengo não quer o Fagner, até cogitaram uma vez. De jeito nenhum. O Fagner é persona não grata no Flamengo pelo que ele fez com o jogador do Flamengo. Ele acabou com a carreira do jogador do Flamengo. E o Fagner tem momentos violentos, sim. Ele diz que não se faz. Sim. Mas é um bom jogador. Então, levando em consideração o Fagner com o Rodinei, que deve ser o titular, o Fagner é mais jogador que o Rodinei. Aí você vai para a zaga. O Corinthians tem o Balbuena e o Gil ou o Bruno Mendes. O Flamengo deve ir. A zaga titular do Flamengo deve ser o Léo Pereira e Davi Luiz. Bom, acho que as duas zagas se equivalem. Dois grandes jogadores, Davi Luiz, Balbuena, Gil ou Bruno Mendes com o Léo Pereira, que está vivendo uma fase muito boa e hoje é o titular, sim, merece ser o titular. Então, duas zagas, dois números de zagas ali muito parelhos. Pelo lado esquerdo tem o Lucas Piton. Eu, particularmente, prefiro qualquer um dos dois laterais do Flamengo. Ou Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz. Então, para mim, se o Flamengo for com o Felipe Luiz ou Ayrton Lucas, acho que vai com o Felipe Luiz. Eu coloco o Felipe Luiz melhor do que o Piton. Aí vamos ali para o meio de campo. Tem Cantígio, Duqueiroz e Maicon. O Flamengo faz uma linha de 3, mais ou menos ali. Vamos colocar uma linha de 3, apesar que joga diferente o Corinthians. Mas vamos colocar Cantígio e Duqueiroz. O Flamengo ali de marcação, o Flamengo tem o garoto João Gomes, o moleque é um monstro marcando. E deve ser o Thiago Maia, mas pode vir um Vidal. Acho que a dupla olhando o jogo, João Lucas, João Gomes e Thiago Maia,
eu acho que está mais encaixado do que Cantígio e do Queiroz. Eu vejo, estou falando da dupla ali, o conjunto, tá? Mas são dois bons jogadores, o Cantígio e o do Queiroz, mas vejo parelho. Se entrar o Vidal, acho que essa dupla do Flamengo é um pouco melhor pela qualidade do Vidal, que para mim é melhor do que o do Cantígio e do Queiroz. Tem o Maicon um pouco ali à frente. Aí quem joga um pouco mais à frente, ali eu vou ter que colocar, apesar de ser um pouco diferente, mas eu tenho que colocar o Everton Ribeiro. Então, para mim, entre Maicon e Everton Ribeiro, Everton Ribeiro. Não tem, na minha opinião, não tem como fazer a comparação, mas eu prefiro Everton Ribeiro até porque é mais atacante. Aí você vai ali para os três, que na verdade é um meio de campo e dois atacantes, mas acaba, vamos colocar assim, 3 atacantes. O Flamengo vai de Arrascaeta, Pedro e Gabigol. O Corinthians vai de William, Adson e Yuri Alberto. Bom, entre o Yuri Alberto e Pedro, que são centroavantes, Pedro, tá? Pelo lado do campo, vai o Gabigol. Aí pode colocar o Adson ou o William. O Gabigol não é um jogador de lado de campo igual o William e o Adson. Ele é um centroavante que joga pelo lado, ele circula mais. Então, são jogadores diferentes, de características diferentes. Vai fazer até o lado do campo, mas tem características diferente. Então, bem parelho o Gabigol ou com o Adson ou com o William, na minha opinião hoje. E tem o Arrascaeta. Aí o Arrascaeta eu acho que não tem comparação com ninguém no Corinthians. O Arrascaeta hoje é um dos melhores do país. Mesmo o William, tendo jogado muito tempo lá fora, ter arrebentado, mas do momento. E não dá para comparar o Arrascaeta com o William e o Adson, ou o Mosquito. Então, se você levar em consideração, tem muitos pontos que os times são muito parelhos, outros acho que o Flamengo leva mais vantagem nessa comparação. Então o time do Corinthians deve vir Cássio, Fagner, Balbuena, Gil, Piton, Cantígio do Queiroz, Maicon, William, Adson e Alberto. O Flamengo deve vir com Santos, o Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Bom, o time do Flamengo com o Dorival tem uma característica dele que vai jogar em qualquer maneira. O Flamengo está com a intensidade muito alta e marcando muito a saída de bola e marcando alto. Lembrando muito o time de 2019. O Corinthians tem qualidade para a saída de bola, tem qualidade para quebrar essas linhas e tem um bom centroavante ali na frente, tem velocidade pelos lados de campo e tem combatividade no meio. Acho que o Corinthians vai querer neutralizar o meio de campo do Flamengo. Vai querer neutralizar o meio de campo do Flamengo para dificultar o toque de bola ali do Flamengo. O Flamengo tem, de um lado, um jogador que sai menos, que é o Felipe Luiz, e um outro que sai mais, que é o Rodinei. Porém, o Flamengo acaba tendo uma linha ali de 4 jogadores que fazem um losango, e pelo lado direito, justamente onde cai o William, pelo lado esquerdo, você tem o Gabigol que consegue voltar um pouquinho e o Rodinei que tem velocidade também. O esquema do Flamengo, apesar do pouco tempo, parece que está mais encaixado do que o do Corinthians, porque o esquema do Dorival é muito parecido do que a maioria dos jogadores do Flamengo já jogaram com o Jorge Jesus. Não estou fazendo comparação, mas é mais parecido. E o Corinthians tem um jogo, apesar de ter um jogo de vez em quando rápido, mas é um time um pouco mais cadenciado, até porque o Fagner é um pouco mais cadenciado, o Cantígio do Queiroz, o William tem velocidade, o Adson tem velocidade, mas essa bola precisa chegar com velocidade para eles. Então acho o meio campo de criação do Flamengo um pouco mais com mais qualidade, e o Corinthians tentando uma bola longa. Então acredito eu
que o Flamengo tenha mais posse de bola e o Corinthians um pouco mais reativo, tentando explorar os lados do campo ali, tanto com o Adson ou com o Mosquito e o William pelo outro lado. Vai ser um jogo para mim de táticas um pouco diferente, de muita marcação, aonde um vai tentar quebrar o jogo do outro, mas acredito que seja um jogo aonde o talento individual vai fazer diferença. Então, nesse caso, o talento individual dos dois lados vai ter muito. Acho que as táticas, apesar de ser diferentes, elas vão uma tentar neutralizar a outra. E aí, o que vai valer é o individual. E mais, o coletivo faz diferença. O coletivo do Flamengo está um pouco melhor. E a parte física? A parte física e o talento individual são grandes as chances desses dois aliados ter o vencedor. É um jogo que tem tudo para ter empate. Mas acho que o vencedor vai sair dessa junção. Qualidade e parte física. Quem souber dosar mais e trabalhar melhor, principalmente a parte física, principalmente no segundo tempo, pode levar vantagem. Então, um jogo muito parelho, não vejo favorito, mas poderemos ter o jogo decidido justamente na qualidade individual, principalmente no segundo tempo, quando tem mais espaço, porque os times estão mais cansados. E se tiver algum time superior fisicamente, vai levar vantagem. Vamos aguardar para ver que seja um bom jogo e que vença o melhor e que a arbitragem não atrapalhe. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!